Boa noite, pessoal. Boa noite, Patrick. Estou aqui hoje tenho a honra de receber aqui, né, no meu Facebook, aqui, 2 convidados ilustríssimos, que é um prazer tremendo, né, estar falando sobre esse projeto aqui, tá certo? O projeto se chama Direito na Escola. Eu queria apresentar para vocês aqui o Lucas Andrade. Lucas Andrade é presidente do Instituto Direito na Escola, coordenador do curso de pós-graduação em docência e educação de Arnaldo, professor da PUC Minas e do ProLabore, cursos jurídicos, advogado em mestrado, pós-graduação e graduação em Direito, e é graduando em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É isso. Obrigado, boa noite, Amanda, boa noite, Patrick. Um prazer enorme estar aqui também. Cumprimento a todos que estão aqui nos ouvindo. Espero que a gente consiga trazer uma mensagem de valor aqui hoje, né? Sobre educação, sobre direito, sobre carreira. Espero que, tenho certeza que quem ficar aí até o final vai receber uma mensagem muito interessante. Bacana. Tenho também o prazer de receber aqui a Amanda Rodrigues, que é advogada, professora do Direito na Escola, nucleadora do Instituto Movimento Ecos, pós-graduada em Ciências Penais pela Faculdade Milton Campos, graduada em Processos Gerenciais pela Universidade Estadual de Minas Gerais, pós-graduada em Docência Jurídica pela Faculdade de Arnaldo, mestranda em Direito Ambiental pela Escola Superior Dom Helder Câmara. Isso mesmo, Patrick. Boa noite a você, Lucas. Honra estar aqui com vocês dois. Pessoal que está aí ouvindo a gente. Igual o Lucas falou, né? É um conteúdo hoje muito enriquecedor. Eu acho que todo mundo já pensou alguma vez na vida de que deveria saber mais sobre o direito, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, colocar isso aí em pauta. Vamos embora! Enfim, agora um pouco sobre o meu currículo, né? Eu sou servidor público já há 17 anos, sou graduado em Educação Física, licenciatura e bacharelado pela Unipac, pós-graduado Lato Sensu e Personal Training Grupos Especiais pelo Centro Universitário de Volta Redonda e graduando em Direito, né? Pela Faculdade Sudamérica. Eu estou no 8º período e foi aí que eu conheci esse projeto incrível, né? E já de cara, confesso a vocês que me apaixonei, porque eu sou professor, né, já há quase 20 anos, há muito tempo, e fazendo o curso de Direito, né, eu estou aprendendo muito com isso, e aí eu pensei, poxa, unir o conhecimento que a gente tem no curso de Direito, levar isso para o ensino, educação básica, para os alunos é incrível, é perfeito. Achei essa ideia um espetáculo, tá certo? Eu queria aproveitar, então, perguntar para o Lucas, qual foi o gatilho que despertou o interesse de fazer esse trabalho, como exatamente isso aconteceu? Cara, isso eu brinco que não foi nem opcional na minha vida. Fui daqueles estudantes que não fui contemplado pelo sistema educacional. Eu era muito agitado, né? Assistia aula em pé, não conseguia decorar. O nosso sistema ele é muito voltado para isso. Ele é um sistema muito conteudista e muito fragmentado. Eu era uma pessoa que não conseguia trabalhar dessa forma. Então, vários professores falavam que não ia ser nada, que eu não temiam pelo meu futuro. Essas frases eram comuns para mim. Até que um dia eu sentei na faculdade de Direito, no primeiro dia de aula, eu ouvi a palestra inaugural do curso do Direito, eu falei assim, gente, eu fiquei esse tempo todo na escola, né? Por que eu não aprendi isso antes? Essa frase, ela veio na minha cabeça já no primeiro dia de aula. Eu brinco isso, tem gente que acha que eu estou tratando como exagero. Ah, não foi no primeiro, foi durante o curso. Não, foi no primeiro dia de aula. E por que eu não aprendi isso antes? E durante o curso, eu fui falando, não é possível, todo mundo tinha que saber isso. A frase, eu tinha que ter aprendido isso antes, virou, todo mundo tinha que saber isso. E eu, como adolescente revoltado, né? Não vou dizer revoltado, vou dizer indignado. Então, com o sistema educacional, com a sociedade, que a gente não vive numa sociedade justa, a gente não vive numa sociedade. Não é uma sociedade que está legal, tem muitos pontos positivos, mas ela precisa mexer muito. Eu falei, por que estão escondendo isso da gente? Eu tinha alguns pensamentos assim. Depois, com a maturidade, eu descobri que não estão escondendo. São alguns problemas históricos que precisam ser corrigidos e que não são fáceis de corrigir, porque existem outros problemas grandes também na educação, igualmente relevantes. E aí, falei, vamos trabalhar, isso não vai ser um projeto de um dia nem de um mês, é um projeto de uma vida inteira, temos que começar o quanto antes. Assim que eu me formei em Direito, eu tive a sorte de me tornar professor.
Mas, ao mesmo tempo que eu virei advogado, eu virei professor. Então, na verdade, eu virei professor antes de advogar, efetivamente. E isso me deu toda a possibilidade para poder desenvolver apostilas, materiais, fazer teste em escolas com os meus alunos, que eu já dava aula. E a coisa foi acontecendo, isso há 9 anos atrás, há 10 anos, né? Faz agora 10 anos que a coisa foi acontecendo ali, nascendo. E aí, em 2015, eu resolvi crescer. Isso foi exatamente o ano que eu conheci a Amanda, que está aqui com a gente. Ela foi a primeira, né? Dentre as 5 pessoas que entraram junto, que formamos essa associação, ela é uma dessas 5. Foi a fundadora também do Instituto Direito na Escola. E começamos aí já um outro modelo, mais profissional, com professores já mais experientes, material melhor, apoio da ordem. E a coisa aconteceu nesse sentido. Então, é só um breve histórico aqui de como isso aconteceu e como chegamos aqui. Então, somos 100% voluntários, 100% um grupo de pessoas ali que se conheceram por esse ideal. Eu não conhecia a Amanda antes, eu fiz anúncios em rede social, assim, pessoal, vou fazer isso, vou fazer isso. Ela veio por um desses anúncios, assim como os outros, e nos juntamos e estamos tocando isso aí. Então, ninguém se conhecia, ninguém ganha nada com isso, até hoje, pelo contrário, a gente gasta com isso e estamos fazendo. Esse é um breve histórico aí do que aconteceu. Bacana. E assim, Amanda, se for para definir, assim, qual o objetivo do projeto, de uma forma mais concisa, assim, para o pessoal entender. Qual o objetivo desse projeto? Não tô ouvindo. Não. O fone que não tá tão bom, vou deixar sem, então. Mas aqui, me parece que o pessoal que tá tentando acessar tá com um probleminha. Já passou a live pro Facebook, não passou? Já. É porque, a princípio, parece que estava fechado. Eu já abri aqui. Já tem algumas curtidas, já tem pessoal, já tem 15 pessoas aqui. Então pronto. É porque um ex-aluno mandou mensagem falando que não estava conseguindo acessar aqui agora. Eu falei, não, a gente vai conferir aqui. Mas que bom, olha lá, o pessoal já está mandando, então está dando certo. Mas, na verdade, Patrick, o objetivo, se a gente tiver que defender um objetivo do direito na escola, a gente quer incluir o direito na grade curricular da educação básica. Esse é o nosso foco. É claro que existem vários outros objetivos mais específicos aí, mas o nosso objetivo geral, o nosso foco é incluir uma disciplina de direito em todas as escolas do país. Tá. E isso já é uma realidade? Existe alguma cidade onde já foi sancionada a lei pelo prefeito? Como funciona a atuação do advogado, né, ministrando essas aulas? Explica para a gente. É isso. Na verdade, existe sim. Sim. Eu ia deixar para a Amanda responder. Eu estava aqui vendo aqui o pessoal entrando de fato. Estava aqui percebendo o pessoal. Sim, existe. Na verdade, já existem 6 cidades que isso aconteceu via leis municipais. A primeira delas foi Itumirim, Minas Gerais. Foi realmente quem puxou o carro aí. E lá a professora, que é uma advogada, já está lecionando efetivamente em sala desde 2017, contratada efetivamente pelo município. Então lá já tem o modelo experimentado, testado, tudo funcionando. Agora, em 2020, Belo Horizonte, a primeira capital do país a aprovar e repetir o modelo aqui nas escolas integradas, então é no contraturno. Não alterou a grade da escola, tá? Então tem o turno regular, as escolas seguem tendo todas as matérias, não tiramos nada, tem muitos professores que se preocupam. Qual que tirou? Não tirou nada. Segue normal no turno e no contraturno um percentual das aulas, porque a gente entende que a capoeira, o que já tinha aqui na cidade, é muito relevante. Então um percentual dessas aulas passa a ser de direito. Então Belo Horizonte foi a primeira capital a fazer isso e realmente trouxe um modelo que chamou a atenção de muitas universidades. A gente recebe e-mail aqui de políticos, professores e, poxa, secretários de educação do Brasil inteiro. Brasil inteiro. E, além disso, tem outras cidades também, salvo engano, em fase de regulamentação, certo? Tem outras 4 cidades, então, que é Itabira, São Gonçalo de Sapucaí, Formiga, Pará de Minas, mais uma. São 6 cidades no total, 2 que estão eficazes aí, acontecendo. E quantos advogados, assim, hoje estão envolvidos com esse projeto? Tem bastante advogado, no caso, envolvido com o projeto? Tem muita gente. Tem muita gente. Os nossos cursos de capacitação já virou a chave aí de 3 mil voluntários capacitados, distribuídos aí por 60 cidades mineiras, e agora tivemos um curso nacional, que eu ainda não consegui
assimilar todos os dados não, mas tem gente de todas as regiões brasileiras. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tem de todas. Então, ainda não sei em quantos municípios exatamente a gente está computando os dados, mas tem Brasil todo. Agora entrou muita gente. Tem de Cataguases também, viu? Cataguases. Também. Ô, Lucas, e a gente não pode esquecer também que o Patrick falou em advogados, mas a gente tem como caso dele bacharel, né, estudante, bacharéis, tem psicólogos, pedagogos, tem muita gente fazendo curso, né, porque quer compreender mais esse universo do direito e quer levar para dentro das escolas também. Então, tem muita gente querendo conhecer o direito na escola, né, e que fazem o curso. Tem. 99% é advogado ou estudante de direito. Até porque para lecionar o direito tem que ter a graduação. As leis elas têm exigido isso, tá? Alguns professores têm pegado os nossos conteúdos e aplicado para os seus alunos. Isso não há problema nenhum. A gente cede o material, estamos fazendo isso. Mas o direito ele não é uma ciência muito simples, não. Eu sempre gosto de explicar, porque muitos professores falam, que ótimo, vou pegar a cartilha, vou aplicar. Alguma coisa vai conseguir passar, mas não é tão simples assim, até por isso que alunos estudantes de direito que entram, né, que não têm experiência com educação, querem virar professor, a gente fala, o pessoal tem que ter calma, porque o direito ele exige não só o conhecimento em si, ele exige vivência. Uma pessoa para falar de crime tem que ter conhecido cadeia, tem que ver qual é a condição real que aquelas pessoas vivem, quem está ali dentro, porque senão você cria estereótipos imaginários na sua cabeça e passa coisas que você não conhece. Então tem que ter vivência, tem que saber do que está falando. E o que é esse direito? Eu gosto de falar, né? Estou tendo a chance aqui agora de falar para professores também de outras áreas. Tenho certeza que tem algum professor que, se tiver, até anota aqui para mim, se alguém aí é de outra área que não do direito, escreve aqui que eu estou acompanhando. O que é que a gente ensina no direito? O direito, ele contempla toda a vida do cidadão, toda, desde antes de você nascer até depois que você morre. Desde antes de nascer, como, por exemplo, como leis de proteção ao aborto, não estou dizendo se eu sou a favor ou contra, mas existem leis que protegem a vida ainda intrauterina, a gente tem leis que preservam ali ou defendem a pensão alimentícia assim que o bebê nasce, ou seja, você é um bebê, o direito já está te protegendo. Até quando você compra um carro, compra uma moto, compra uma casa, sua propriedade, seus bens, quando você casa, né, os seus regimes de bens, sua esposa, a própria família é um conceito jurídico. Até quando você escreve um livro, compõe uma música, tem sua carteira de trabalho assinada, é o direito do trabalho. Quando você se aposenta, o direito previdenciário. O direito ele está em toda a vida, até quando você morre, que você deixa herança, deixa um testamento. Então o direito ele está desde antes de você nascer até depois que você morre. Então eu percebo que muitas vezes diretores de escola não entendem isso. Eu chego na escola para falar, eles falam, que legal, vai ser aula de direito, mas aqui a gente não precisa de direito, aqui a gente precisa de deveres. Os meninos estão precisando de deveres. O que isso mostra? Mostra uma incompreensão do conteúdo. Estou falando isso com amor aqui, não é um conflito, mas mostra uma incompreensão do conteúdo. Então... E foi interessante. Ô, Lucas, e até por isso que a gente defende muito, porque o direito, na verdade, ensinar direito, né? A previsão legal, ela já existe em várias legislações, na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases, nas leis estaduais, municipais, já existe. O que a gente defende, na verdade, é que não seja dado como um tema transversal. Tem que ser por pessoas que têm conhecimento no direito. Então, assim, no mínimo, bacharel em direito, para que consiga passar o conteúdo como ele deve ser passado, com a profundidade que ele deve ser passado, né? Tratar como temas transversal, muitas vezes, todo mundo fala que vai dar o conteúdo, mas no fundo fica capenga, né? Ninguém é capaz de passar e fica faltando, fica um déficit aí nesse conhecimento mesmo tão necessário, né? É interessante porque se deixou claro, as pessoas às vezes pensam assim, mas como que vai implementar essa disciplina, né, na educação básica, se vai onerar para o município, se isso não é viável? E aí se deixou claro, porque no contraturno, inclusive, já existem as oficinas, né, tempo integral, e aí implementar junto com essas oficinas, que já vai ter esses professores atuando, né, fora das disciplinas da grade curricular normal, matemática, português, para poder complementar esse conhecimento para os alunos. Isso é interessante para que fique muito claro, né?
Isso é o que está acontecendo agora. Foi a maneira que a gente arrumou uma solução criada por nós, do direito na escola. Até então, já existiram outras iniciativas que tentaram fazer isso. É importante eu esclarecer, só a nível federal, nós já tínhamos mais de 15 projetos de lei tramitando sobre a matéria. Um deles foi escrito por nós, assinado pelo deputado Laudívio Carvalho, mas já tinha outros 14 rodando na casa. E por que esses projetos não acontecem? Primeiro, por vício de iniciativa do Legislativo, e o segundo, porque não contemplavam de onde havia o dinheiro. De onde havia o dinheiro. Aqui em Belo Horizonte a gente conseguiu essa solução de encaixar como programas ou projetos no contraturno. Então não era, essas pessoas ali já tinham uma carga horária. Simplesmente oficializa que um percentual desses profissionais tem que ter a capacitação, né? Tem que ser professores ou formados em direitos e vão exercer ali o conteúdo no horário que já existe. Mas no futuro, eu ratifico aqui e concordo plenamente com o que a Amanda trouxe. A gente espera que isso no futuro seja uma matéria igual é o português e a matemática. Porque muitas das objeções que eu ouço não, a gente está precisando de formar aqui alunos que sabem o português e matemática. Na boa, é uma visão muito simplista você pensar que você fica 21 mil horas na escola, ou seja, dos seus 4 aos seus 18 anos, para sair daí sabem português e matemática. É uma ofensa. É ofensivo acreditar nisso, né? Enquanto países como Finlândia e Argentina estão ensinando robótica, ensinando programação, ensinando a tecnologia, aqui a gente está brigando com a tecnologia, a gente está brigando com a visão de formação de... Fala-se muito em uma educação emancipatória, mas na verdade que a nossa educação não emancipa ninguém, ela está colocando todo mundo dentro de uma caixinha. Né? Se você sai de lá sem saber o que é o Congresso Nacional, sem saber, né, por que você tem um nome, o que é família efetivamente, não sabe o que é um CNPJ, isso não é emancipar ninguém. Se você formar empregado e servidor público, a gente só está pensando, você só tem 2 caminhos, ou vira empregado de uma empresa ou vira servidor. Isso não é emancipar, isso é restringir. Não, e além do que, a gente vê garotos hoje com 16 anos podem votar, não é isso? Entender do direito eleitoral, entender um pouco mais sobre política é importantíssimo. Né? Porque é algo inerente, né? A gente depende de estar envolvida, ela está envolvida em todos os setores, em tudo na nossa vida. Entender um pouco sobre isso é importante. E o direito na escola ia abordar esse assunto com certeza, né? A gente tem a presença aqui, aproveitar e agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Diogo, Oswaldo, Júnior, José Henriques, né? Advogado também, enfim, é uma satisfação ter vocês aqui. E aí, legal. Inclusive, Diogo é daqui de Belo Horizonte, foi meu aluno e está entrando para o direito na escola também, viu? Então, falei com ele, é uma live importantíssima para entrar para o clube. Acho que eu já conversei com o Diogo por mensagem. É um conteúdo enriquecedor, é perfeito. Eu falo com propriedade porque eu estou fazendo, né? E estou gostando muito, né? E está agregando muito conhecimento para mim, está sendo ótimo. Né? E aí, aproveitar, queria perguntar para vocês como é que funciona a participação da OAB nessa situação, né? Que tipo de participação que a gente pode contar, no caso, aí, com a OAB? Como é que seria essa parceria? Como é que funciona isso? Como que é a parceria com a OAB? É uma parceria muito importante para a gente, mas ela não tem repasse de recursos financeiros, é simplesmente um apoio. Então, quando a gente vai utilizar espaço físico, auditório, a gente utiliza lá, mas é um contrato formal, então deixa eu deixar claro, é um contrato formal em que a OAB Minas Gerais, ela utiliza toda a logística, a marca, os sinais distintivos do programa, que já existia antes desse acordo, e trabalhamos em atuação conjunta. Então, hoje, a Comissão AB Vai Escola de Minas Gerais trabalha conjuntamente com o programa de Direito na Escola. Então, é um contrato formal de parceria, sem repasses de recursos financeiros. E é um modelo que está se aplicando já a outras OABs. Nós acabamos de firmar com a OAB do Rio de Janeiro, da cidade de Miguel Pereira, o mesmo modelo de contrato, que é um modelo que é exportável. A gente pode firmar com qualquer subseção que tenha esse interesse. A gente entrega toda a logística, material, sem nem cobrar nenhum centavo por isso. Nada. É realmente uma parceria de crescimento. E aí, deixa eu aproveitar e perguntar, né? Porque no meu caso específico, eu ainda não sou graduado, estou no 8º período, o estagiário, ele poderia atuar, como que funciona isso? Porque a atuação, a princípio, é só advogado, certo? O advogado ele tem que capacitar, ele tem que fazer, no caso, o curso, né, para estar apto, né, a atuar na docência. E aí o estagiário, no caso, ele pode, de que forma que ele poderia contribuir e participar, isso é viável? O estagiário, o estudante de direito, ele pode ser, sim,
como você disse, estagiário. Então ele pode, fora da sala de aula, ele pode fazer tudo que o programa permite. Ele pode ir a reuniões, ele pode participar de eventos, ele pode gravar vídeos para redes sociais, ele pode escrever artigos, escrever livros. A gente tem todos os grupos para acompanhar isso. A gente só não permite que ele assuma uma escola e uma sala de aula sozinho. Porque o perfil de graduandos em Direito, que é o seu, que já é professor de outras matérias, não é tão alto. Normalmente, a maioria que vem já é de primeira graduação. E é uma irresponsabilidade eu entregar para um estudante uma escola inteira para ele assumir. Né? Então, aí para não criar vias de exceção, se ele for formado em Educação Física e vier, aí a gente criaria muitas exceções. Então, a gente criou uma regra padrão que fala, o estudante, ele é o estagiário por questão de forma. E funciona dessa forma. E é a mesma ideia, na verdade, do que prevê o estatuto, né, da OAB, né? Que o estagiário ele pode participar, por exemplo, das audiências, desde que acompanhado do advogado. A ideia que a gente tirou é mais ou menos essa, né? Então, se estiver acompanhado, ele tem um momento de fala, mas desde que acompanhado e desde supervisionado. É uma fase até de crescimento, né? Desse estagiário na docência, para que depois ele tenha a capacidade de assumir sozinho uma sala de aula, né? Depois que formado e com tudo certinho. E também o seguinte, desculpa, porque eu gosto de falar a verdade, né? A gente tem ótimas experiências com estudantes, mas no começo eu sempre fui professor de graduação e antes eu fazia isso com os meus alunos. E eu percebi que seria uma irresponsabilidade eu deixar uma escola inteira com o estagiário, porque os alunos apertam demais, todo mundo acha que ir lá dar aula para criança de boa, é só chegar lá, o que você falar. Não é só falar, o que você falar é isso mesmo. Essas pessoas, ainda mais com o tipo de assunto que a gente traz, é assunto muito sensível. A gente traz os crimes, a gente traz a questão social, são situações que todo mundo vive. Não estou falando só do pobre que está sendo estuprado e traficando droga. Não. O pobre e o rico, todo mundo vive o direito 24 horas. Então, é muito fácil você cutucar uma ferida. Se você fala de estupro, 100% das salas de aula, você percebe o comportamento das meninas mandando WhatsApp para outras, se envergonhando, chorando. Porque muita gente não sabe o que é o estupro, né? O estupro não precisa de ter o sexo em si. A Amanda vai falar disso mais à frente, dos crimes em si. Esse ato de passar a mão, sentar no colo, quando você é criança, adolescente, isso pode ser... Sim, então, na hora que a menina percebe que ela está vivendo essa situação, ou que já viveu, é choro, e às vezes o aluno muito jovem, ele não está apto a resolver esse tipo de questão, porque não é só chegar e escrever no quadro alguma coisa, não. O direito, ele é muito sério, ele mexe com a ferida, ele trabalha com questões muito duras, igual você trouxe pra gente. O aluno de 16 anos, ele tem que aprender o eleitoral? Óbvio, ele já pode votar, então ele tem que saber as regras. O aluno de 12 anos tem que aprender sobre crimes e atos infracionais? Com certeza absoluta, porque ele já pode ser algemado, ao contrário do que muita gente pensa, ele pode ser algemado, ele pode ser internado, ele pode ser punido pelo Estado. Então ele tem que conhecer as regras. O aluno de 14 anos, ele não precisa de aprender sobre o direito do trabalho? Sim, ele já pode ter um contrato de trabalho como aprendiz, então ele é justo que ele aprenda. Muitas vezes, inclusive, deixam de ter o contrato pela falta de conhecimento da possibilidade. Aí tem gente que fala assim, duvido, todo mundo sabe que pode ser contratado como aprendiz. Não sabe não. Eu vou em escolas aí que os alunos não sabem nem que tem universidade pública. Eu contei em uma que estava estudando em universidade pública, um menino de 17 anos, que estava prestes a fazer vestibular, ele me perguntou, ele falou, Lucas, mas você estuda de graça? Eu falei, estudo de graça. Ele tinha um jeitinho bem engraçado assim, mas de graça? Não paga nada? Eu falei, pago nada. Ele, uai, depois você me manda o endereço? Depois eu sigo ali, me manda o endereço. Na hora foi uma brincadeira, mas depois eu fui refletir. Tem gente que não sabe sequer que tem faculdade pública. Então, a gente mexe com assuntos muito sérios e a capacitação é um foco nosso muito alto. Claro, o estudante ele é bem-vindo, mas tudo tem tempo, né? Estudante não é professor, ele pode virar e a gente tem toda a possibilidade de treiná-lo, mas é com calma. Até mesmo, a gente está falando do estudante, Lucas, mas até mesmo o advogado, né? Ele também não entra e vai para a sala de aula sozinho no primeiro dia, não é assim, tem todo um processo, né, para que isso aconteça. E a responsabilidade, como o Lucas disse, é muito grande. Adolescente eles são terríveis, na verdade, né? Quando a gente acha... Quando eu dei aula primeiro para o direito na escola, para depois dar aula para adultos. Eu fiz muitas vezes o papel inverso aí de muita gente. Então, quando eu dava aula para criança e fui para adulto, eu falei, gente, dar aula para adulto é muito fácil. Foi muito fácil, porque eu já estava acostumado com adolescentes, com crianças, então
Eles são terríveis. Inteligentes também, muito inteligentes nas perguntas. A gente tem que ir muito preparado. Não tem Você que dá jeito. aula de penal, então os meninos sabem até os artigos de cor, né? Conhece. Sabe, discute isso. E você fala como é que funciona a lei, eles falam assim, não, mas na verdade não é bem assim, né? Eles Eles já têm um sabem outro. como é na prática. Eu vi uma entrevista com um prefeito, se não me engano, é de Itumirim, se eu não me engano, é de Itumirim Sim, mesmo, né, que falou sobre a OSPB, né? isso. Que ela vem, essa disciplina, o direito na escola, no caso, né? Ela vem exatamente para suprir, de repente, né, a organização social e política brasileira que existia antigamente, né? A disciplina a educação moral e cívica também, ela consegue, de alguma forma, contemplar esse conteúdo que existia nessas disciplinas de uma maneira muito com propriedade, certo? Ela tem como atuar exatamente para suprir essa demanda, essa necessidade do adolescente entender melhor sobre o exercício de cidadania, né, que essas disciplinas ensinavam antigamente. Ela supre, mas na verdade é o seguinte, ela faz três funções. Ela supre, ela atualiza e ela traz uma outra abordagem. Tem professor quando fala isso, vocês estão querendo voltar com moral e cívico, SPB, tem de ditadura, tem de... Fica com raiva da gente. A gente fala, não, calma, o direito não é igual ao SPB, igual moral e cívica. O direito, essas disciplinas estão contidas no direito, é o que a gente brinca. Né? Direito é o nome técnico correto para toda essa ciência que foi buchando os braços. Quando a gente fala, aqui tem disciplina de direitos humanos, aqui tem disciplina na minha cidade de ética e cidadania, aqui tem disciplina de SPB, aqui tem todos esses conceitos estão contidos no direito. Então o que a gente está fazendo é consertar um problema que existia. Mas ao mesmo tempo tem muita gente que gostava dessas matérias. De fato elas eram importantes, embora, né, parece a reclamação é que elas eram muito voltadas para o civismo, para o patriotismo, e não para uma formação de cidadania ampla e integral. A gente não quer entrar nesse mérito. O fato é o seguinte, o direito é a ciência que contempla todos esses conceitos, todos eles, né, como sociedade, Estado, ela que vai te falar o que é a sociedade, o que é o Estado, quem são os órgãos públicos, todas elas estão contidas no direito. Então, qualquer coisinha que falar, eu não quero ensinar o direito, eu quero ensinar os direitos humanos. Isso é reducionista, isso é etapista, direito é a ciência correta. Então, a gente está consertando, vou dizer, não só que a gente está trazendo de volta, a gente está consertando uma lacuna aí que existe. E ter esse conhecimento, né, como você mesmo disse, por exemplo, crimes contra a honra, às vezes a pessoa não sabe que poderia estar incorrendo num crime de estupro através de um beijo forçado. Né? E você passar esse conhecimento para o adolescente, passar essa informação do que é realmente um crime, o que ele pode, qual é a sanção, como ele deve ou não proceder, de repente, em sociedade, esse tipo de conhecimento é importantíssimo. Certo? E, Amanda, eu queria aproveitar, Amanda, e te perguntar qual é a reação dos adolescentes quando você toca nesse assunto com relação a crimes. Naturalmente, eu acho que é um assunto que desperta o interesse, né? Falar sobre esse assunto em específico, entre outros. Na verdade, eu falo que o direito penal é o queridinho, não é, Lucas? Sem dúvida. Sem dúvida. O direito A penal, Amanda, quando ela chegou, ela que trouxe mais essa abordagem, eu levava por um outro lado. Aí, com a chegada da Amanda, ela desenhou outro material, e hoje realmente é o carro-chefe. É o que bomba, né? Vou dizer, é o que bomba. É o que bomba, e o que eu acho mais extraordinário é a surpresa dos meninos mesmo, né? Então, assim, igual o Lucas está falando, tem muitos que conhecem a lei, conhecem mesmo as frações de progressão de regime. Eu já fui dar aula em região aqui em Belo Horizonte, que os alunos, tinha alunos usando tornozeleira eletrônica, sendo monitorada eletronicamente. Então, assim, a gente tem realidades muito distintas, mas o conhecimento do direito penal, ele é muito, assim, generalista. É o que vê, o que a mídia fala. E nem sempre o que a mídia fala é o que é a realidade, infelizmente, né? Ou felizmente, dependendo da mídia que está veiculando aí. Mas o que eu acho interessante? Eu chego dentro das escolas, eu adoro fazer uma brincadeirinha assim para descontrair no início. Eu falo assim, gente, quais são os crimes mais graves que existem? E aí eles vão e falam, a maioria dos lugares, o pior crime para eles é o crime de estupro. E aí eu falo, mas o estupro é muito sério mesmo. Mas vocês acham que se estuprar uma pessoa vulnerável, uma pessoa que não consegue se defender, um idoso, um deficiente, não, aí tem que matar.
tem que matar essa pessoa, tem que castrar essa pessoa. Aí eu falo, ok, então vamos lá. Quem aqui já beijou na boca? E aí um monte levanta a mão, né? E eu falo, mas quantos anos você tem? E fala, 13. Aí, às vezes eu vou dar aula no ensino médio e falo, ei, você já beijou alguém menor de 14 anos? E a maioria, eu falo, pois é. Então eu tenho que te dizer que você é um estuprador. Aí abre aqueles olhos gigantes, né? Fala assim, que isso? Como assim? Falei, porque o menor de 14 anos, para a lei penal, é vulnerável. E se você beija ele, ainda que beije, né? Não precisa ter relação sexual. Ainda que você beije, dê um beijo, é considerado estupro. Uma pena de 8 a 15 anos. E aí eles ficam desesperados, falam, não é possível. Mas... Aí um dia eu estava dando aula até lá em Pompéu, né? Que é a minha cidade, lá tem direito na escola já também. Eu e a Letícia, que é a presidente, fizemos questão de levar para lá. E aí um aluno levantou a mão e falou assim, não, mas eu fico eu namoro sentado no sofá da casa. A mãe autoriza, o pai autoriza. Eu falei, nossa, mais grave, porque aí você está cometendo o crime de estupro, a mãe dela e o pai também, porque eles são garantidores, eles têm a obrigação de proteger. Então, a partir do momento que eles sabem que ela está namorando com você e não comunica isso à autoridade, eles também incorrem crime. Então, assim, aí a gente já quebra tudo, né? Do que eles imaginavam do que era direito penal. Outra coisa muito interessante que a gente faz questão de passar dentro do direito criminal também é a responsabilização do menor, né? Porque a gente, na verdade, a gente ouve o tempo inteiro nas escolas é que o menor falando que para ele não dá nada, né, Lucas? Todas as escolas. Não, eu sou menor, para mim não dá nada, não. O professor fala isso também. Dá nada para esses meninos, não. E aí a gente mostra para eles o que é o ato infracional, quais as punições. Então, a questão da internação, que na verdade o crime é ok, tem uma pena de 30 anos, mas o menor ele pode ficar 3 anos num centro de internação. E um centro de internação, na realidade, nada mais é do que uma cadeia. As características são as mesmas. Os abusos, as violências existem também no centro socioeducativo, né? Então, assim, a gente tenta passar essa realidade para eles. Teve uma época que a gente fez um projeto bem legal dentro do programa Direito na Escola, que foi o hashtag Partiu Cadeia. Porque também todo mundo vê a cadeia como algo romantizado. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso, mas é uma coisa romantizada. Né? Então, assim, é a novela da Globo, é o romance da cadeia. E aí a gente fala, gente, cadeia não é assim, não é uma cama para cada um, não é todo mundo lá dentro da farra jogando futebol, estudando. Cadeia não é isso, não. Cadeia é cela onde cabem 4, tem 30. É 30 caras suando ali o dia inteiro em cima do outro. Tem 4 camas para 30 pessoas. Tem gente que já ouvi casos de gente dormindo encostado na parede, porque não tinha espaço no chão para deitar. Então, assim, a gente passa essa realidade para o adolescente entender. Eu não quero ir para esse lugar, não. A nossa atuação é prévia, para que o fato não ocorra, para que o crime não ocorra. A gente não quer ensinar as pessoas a se ressocializarem, não. A gente quer que elas não entrem na criminalidade. Então, a gente fez esse projeto e levamos umas turmas, né, para a unidade prisional. E aí, chegando lá, eles ficaram tão impressionados. Na ida, foi todo mundo conversando dentro do ônibus e batendo papo. Na volta, todo mundo calado, em silêncio. Assim, parece que foi um trauma, foi um trabalho de choque, assim mesmo, sabe? Porque a população hoje não conhece o que é o sistema prisional como ele realmente é. E é uma função nossa também passar isso, né? Parar de romantizar pena, parar de romantizar prisão. Tem pergunta boa aqui, escrita aqui, Patrick. Você quer trazer? Vamos lá. Do pessoal aí? Oswaldo? Tem 2 aí dele, né? Tem 2 dele, tem a Roselane que fez uns comentários interessantes também, mas o Oswaldo trouxe 2 perguntas relevantes aí. Vamos lá. Você quer começar por essa aqui? Vamos lá. Tá, eu respondo essa e a Amanda responde a dos direitos humanos, né? Ele falou por que o direito penal está invertendo
princípios e valores, né, transformando direitos humanos, o pessoal brinca, né, em direito dos humanos, mas não é isso que acontece, na verdade. Os direitos humanos, ele tem várias gerações, né? Se você é a favor de uma criança ir para a escola, você é a favor de direitos humanos. Se você é a favor de proteção de violência contra a mulher, você é a favor de direitos humanos. Se você é a favor de alimentos, de ar limpo, de água pura, você é a favor de direitos humanos. São várias gerações que nós temos. A Amanda vai explicar isso melhor. Mas deixa eu me atentar ao que eu posso responder mais aqui, né? Não vou usar entrar na matéria dela, que quem sou eu. Sobre o SPB Moral e Cívica, não, na verdade, sobre o Congresso Nacional, sim. Municipal, é exatamente o que está acontecendo. Não é que a gente está colocando a matéria de direito na grade curricular, a gente está inserindo a ciência do direito como conhecimento no currículo educacional. O que é currículo? Currículo é soma de conhecimentos e habilidades. Isso é currículo. Currículo vem de percurso. Vem de percurso. Isso é escolhido. Alguém decidiu o que essa nação precisa saber. Então, isso é currículo. A gente quer inserir uma ciência no currículo. Então, é uma ciência como área do conhecimento no currículo. Nessas cidades, ela está entrando por projeto. Então, ela não altera a grade. Para alterar a grade, a gente entende que deve ser alterada, mas isso também não é o Congresso Nacional. Isso é uma deliberação do Executivo Nacional. Isso tem que ser via MEC, via Base Nacional Curricular Comum, tá? E plano de educação. Tem que ser via Executivo Federal. Nem é o Legislativo. A Lei de Diretrizes e Bases traz que não é o Legislativo que legisla sobre educação, é o próprio Executivo por iniciativa própria. Então, a gente não está colocando uma matéria, a gente está colocando uma ciência como área do conhecimento no currículo educacional. A gente defende que deve ser uma matéria, mas a gente não tem autonomia para isso, não. Tá? Os municípios têm autonomia legal, municípios e estados, porque, né, por causa de questão federativa, são entes independentes e interligados, eles podem gerir projetos e programas. Então, eles estão decidindo colocar com base nessa possibilidade legal. É legal o que está sendo feito, mas não é uma matéria, não tira nenhuma matéria, acrescenta um programa. Isso. A outra pergunta aí, Lucas, foi da inversão dos direitos humanos. Então, na verdade, quem perguntou foi o Oswaldo? Foi isso, né? Foi. Tá aí. Oswaldo, na verdade, o que acontece? O Lucas bem disse aí, direitos humanos, na verdade, é uma série de direitos que foram garantidos ao longo do tempo. A gente teve, desde a primeira dimensão dos direitos humanos ali, a questão dos direitos individuais. Então, o próprio direito ao voto, o próprio direito, na verdade, de abstenção do Estado, né? De eu poder viver livremente. Então, foi a primeira série de direitos. Depois a gente teve aí na segunda leva os direitos sociais. Depois a gente tem a questão dos direitos que entra o meio ambiente, a terceira dimensão. Então, todos os direitos que são mais caros ao ser humano, mais relevantes ao ser humano, vida, integridade, moral, meio ambiente, paz, fraternidade, todos os direitos que são relacionados com esses bens mais importantes, eles foram elevados à categoria de direitos humanos. Aqui também no Brasil, chamado de garantias fundamentais, direitos fundamentais. São fundamentais a qualquer pessoa. Eu acho, na verdade, que o que a gente tem não é uma inversão de valores. É uma quebra agora com direitos que sempre foram violados, e ainda são, infelizmente, que são os direitos dos presos, enquanto minorias também. Por quê? A gente tem aí, na questão histórica nossa, que sempre a gente tem a questão dos negros, a questão dos pobres, que sempre tem direitos violados. E esse, na verdade, é o público que está dentro do cárcere, é o público que está preso. Então, sempre tiveram direitos violados e tudo bem, são bandidos, são negros, são pobres, que é a massa do sistema. Então, foi sendo violado, chegou um ponto que precisou-se criar órgãos para proteção dessas pessoas. Hoje tem até organizações do terceiro setor, da sociedade civil, que vão em favor dele. Não é que, em razão deles terem os direitos protegidos, outras pessoas estão perdendo direitos, não. Não. Pelo contrário, a gente tem que pensar que o direito penal, eu falo que é um dos bancos mais democráticos que tem, é o banco dos réus. Qualquer um senta. Então, a gente tem que pensar assim, hoje é o fulano de tal que mora no aglomerado, que ganha R$500 por mês como pedreiro e que foi, às vezes, injustiçado e colocado na prisão, amanhã sou eu, advogada branca,
sabe? Então, assim, a gente tem que pensar que os direitos, eles têm que ser defendidos para todos. Isso não tira direito da vítima. A vítima, ela tem o amparo do Estado, ela tem o Ministério Público para fazer a denúncia, para acompanhar o processo. O Estado sempre deu essa força aí, né, para as vítimas. Agora, o que está acontecendo é vamos falar assim, uma manifestação maior pela defesa daqueles que estão privados de liberdade. Isso pode gerar, né, no senso comum, assim, uma falsa sensação de que se protege demais, mas não é, não. O que eles estão querendo é que a lei seja cumprida. Uma lei que já existe, que é para todos, né? Então, essa é a ideia. E a educação, né, se me permite, assim como esse conhecimento do direito na escola, tem um papel fundamental para mudar essa realidade que hoje, se a gente for analisar os últimos dados do DEPEN, Departamento Nacional Penitenciário, a gente vê aí que tem 773 mil presos, né, e isso, infelizmente, em função de uma educação precária que a gente tem hoje, né, que não prepara exatamente os jovens para o mundo, para entender quais são seus deveres, quais são seus direitos, né? E essa disciplina é fundamental para isso. A gente vê hoje em voga esses crimes que estão agora, as famosas fake news, né? Famigerada fake news que a gente ouve o tempo todo. Então, assim, conhecer quais são os crimes praticados nos ambientes virtuais, entender melhor, né, quais são as sanções, o que você pode ou não fazer para não incorrer num crime como esse, é importantíssimo. E aí... Pode falar. Desculpa. Não, achei que... Não? Perfeito. É isso. Não, sobre essa pauta da educação, é fantástico. A gente tem esse trabalho também na Europa, né? Existe um núcleo em Portugal, então eu já andei visitando diversos países ali na redondeza. Eu sempre brinco aqui com o pessoal. Falo, o que te faz pensar que nós somos brasileiros aqui, diferentes de um dinamarquês, que é um dos países que mais prende no mundo, que tem menos pessoas presas? O brasileiro, ele já nasce ladrão, desonesto, mentiroso. Por que a gente tem a terceira população que mais prende no mundo? O que está acontecendo na formação dessas pessoas que elas estão em parar na cadeia? Nós não somos diferentes do norueguês. Tem algo errado aqui na nossa nação. Mas quando a gente fala, né, em proteger o direito do preso, não é defender soltar bandido. Tem nada a ver com isso. Né? Eu tenho certeza, né? Falo por muitos advogados criminalistas aqui, quando você defende alguém que está sendo preso ali, você não quer que ele fique solto, você quer que ele cumpra a pena que a lei fala, mas que muitas vezes não é o que acontece. Quando ele é preso, ele é jogado em algum lugar, fica mais tempo do que previsto, muitas vezes quase 50% dos presos estão presos sem condenação, ou seja, não teve nenhum juiz ainda que falou que ele está ali, alguém empurrou ele para dentro da cela e está ali. E tem pessoas inocentes? Tem. Eu atesto isso. Nós temos os casos dos irmãos Nasser, por exemplo, que foram os dois irmãos presos, ficaram mais de 20 anos, um morreu, o outro estava cego. A pessoa que eles mataram apareceu viva, ou seja, nem o morto tinha. Como que você indeniza uma pessoa 20 anos presa injustamente? Eu brinco assim, a pessoa ela detesta advogado e ela acha que todo preso tem que se ferrar. Até o dia que ela arruma uma treta com a polícia, os caras pegam ele para Cristo, jogam ele dentro da viatura e gritam: eu quero um advogado! Aí é a primeira coisa que ele grita: eu quero um advogado, isso é um absurdo, essa polícia é uma merda, o Estado não presta. Aí ele quer todos os direitos para ele. Mas quando ele é outro que está nessa, ele não acredita que pode ter algo ali que tem que ser conversado, ou que ele já passou o tempo de estar ali dentro. Não é poupando para ninguém. É a mesma coisa que você joga um jogo, né? Um jogo de futebol. Se você fala assim, cara, dá carrinho por trás, é vermelho. Aí tem gente que não está dando o carrinho por trás e está tomando vermelho. E tem outros que estão dando carrinho por trás e o juiz está fingindo que não viu. É isso que é a nossa sociedade. Tem gente dando carrinho por trás e o juiz, não vi não. E tem outros que dá um ombro a ombro ali, o juiz fala: você é o pior do mundo. A gente gosta de botar a capa da justiça e apontar o dedo pro outro. Você é vagabundo, você é estuprador, você é maconheiro, mas às vezes o cara comete crimes, ele só nega impostos, ele usa coisa pirata, ele tem coisa ilegal em casa, ele tem produtos falsificados, ele tem pornografia, ele fuma maconha, ele cheira pó, e ele tá querendo que o outro se ferra, né, para não falar outras palavras. Então a gente gosta de botar a couraça, né, da justiça e apontar o dedo, mas a verdade é que todo mundo da sociedade já cometeu um crime na vida, todos, né, desde pôr um copo de bebida para um menor, fumar um baseado, sei lá, sonegar imposto, não declarar, dirigir embriagado. É uma questão cultural. Não, sair de casa agora nessa época de pandemia, sair de casa com Covid quando deveria estar de quarentena é crime. Então, assim, né? Várias condutas são criminalizadas e as pessoas não conhecem.
E é bem o que o Lucas falou. Quando tá no outro, você sempre fala, não, bandido tem que se ferrar mesmo. No dia que inverte, você se torna o bandido, você quer invocar a Constituição, o CPP, a Lei de Execuções Penais, porque aí é você que está do lado de cá, né? Você que está no banco dos réus. Ou quando é o filho, ou quando é... Eu vou aproveitar, né, mais uma vez agradecer aqui a participação de todo mundo que está assistindo e um comentário, por exemplo, aqui da Roselane, muito importante esse tipo de projeto, já que vemos hoje jovens que saem do ensino fundamental sem saber qual é a função, né, de cada poder e a importância de cada um deles. Sem dúvida, é importantíssimo. Eu acho, Lucas, que essa transformação não acontece apenas com os jovens que estão aprendendo direito na escola. Eu penso assim, enquanto professor, né, eu já tenho uma certa experiência, uma vivência, e vejo a realidade que, às vezes, as pessoas que se deparam e têm a oportunidade de estar atuando no ensino fundamental e ver a dificuldade que os jovens têm, a falta de estrutura que, às vezes, acontece, mas até uma estrutura familiar, né, que é precária. E, assim, para o advogado que vai estar atuando, é um aprendizado tremendo também, né? Assim, eu acho que, a nível de enriquecimento pessoal, tá dando a contribuição dele, ao mesmo tempo tem esse feedback, né? Esse lado humano para vivenciar e aprender qual é a realidade que a gente vê hoje nas escolas, né? Que muita gente, às vezes, não sabe qual é a realidade, né? E a gente, às vezes, bate nessa tecla e fala que a gente tem uma educação precária, e eu falo com propriedade, como professor de educação física, que às vezes eu vou dar aula em distrito, como já dei aula aqui praticamente quase todas as escolas aqui em Cataguases, atuei 10 anos no Guido Marlieri, e no município todo eu já passei aqui, eu vejo escola que não tem um campinho de terra batida, não tem uma quadra, não tem uma estrutura, o jovem a gente tem que lidar com essa realidade, e infelizmente não é fácil. E aí para o jovem também ter uma condição, não apenas, né, com relação à questão da metodologia, que a gente tem que também rever isso daí, que não prepara o jovem, né, para atuar em sociedade, eu acho que vai ser fundamental que a gente consiga implementar, quem sabe, né, esse tipo de projeto aqui em Cataguases e difundir isso para o mundo todo. É isso. Eu acredito que quando a gente atribui isso ao jovem, é uma autoindulgência. Que a gente fala, o jovem vai se beneficiar muito, porque ele está saindo da escola sem saber isso. A verdade é que não. A verdade é que o jovem sai sem saber, o professor sai da licenciatura sem saber o que é o Congresso, né? Pergunta para qualquer professor se o Congresso ele é composto pelo Senado e pela Câmara. Eles não sabem responder isso. Então, ele não sabe que o fumar maconha é uso, mas se eu passar o baseado aceso para o colega, é tráfico. Não é 2 usando, é um traficando. Apenas já passa para 5 a 15 anos. Ele dobra. Eu já convivi em escola com diretora que estava tomando a droga dos alunos, ou seja, e guardando. Tráfico. Tráfico. Então, tipo assim, é professor que não sabe, é médico que não sabe, advogado que não sabe, tanta gente que fala, então só os advogados sabem. Nada, porque também as faculdades de direito, muitas delas estão focadas ali num direito muito voltado para concurso, para prova, não estão ligados. Então, não estou dizendo só isso, não, eu estou falando de todos os profissionais. A sociedade precisa de repensar quem é o modelo de cidadão. Não é só quem é o modelo de aluno, a gente culpar o jovem, coitado desse. Estão chegando agora. A responsabilidade de nós, adultos, é que fizemos a sociedade que ela é hoje. O professor tem que repensar o papel, o advogado tem que repensar o papel, o médico tem que repensar, os políticos têm que repensar demais. Então, é uma autoindulgência falar, vai ser ótimo para eles. Não. Vamos vestir a capa de falar, nós precisamos entender como é a regra da sociedade para a gente poder mudar isso aqui e melhorar. Somos nós, não é jovem, não. É a nossa geração mesmo. Ô, Lucas, e é bom porque depois que a gente está no direito na escola, a gente vê que existem pessoas que querem mudança, sabe? A gente escutou muito, hoje muito menos, né, Lucas? Mas a gente já ouviu muito assim, mas o que vocês estão querendo? Advogado não faz nada de graça para ninguém. A gente quer mudar a educação, a gente quer mudar o futuro, a gente quer um futuro melhor para as pessoas. E isso é o que a gente quer. Então, assim, mas a gente custou colocar isso porque as pessoas estão sempre fechadas no seu mundo, né? A gente vive hoje um individualismo muito grande, mas ainda existem pessoas que querem fazer pelo outro, que querem mudança, e é muitas. Graças a Deus, a gente tem uma luz no fim do túnel. Concordo. Se você chega hoje para um menino no ensino fundamental, realmente, você tem uma ideia que no desconhecimento com relação à questão de direito, pergunta assim, quem aqui já celebrou um contrato? Né? Ninguém vai levantar a mão, nunca celebrei um contrato. Né? Estou dando um exemplo, né? Porque a gente celebra contrato o dia todo, né? Comprou uma bala,
contrato de compra e venda. Colocou o carro no estacionamento, depósito. Então, assim, ter esse tipo de conhecimento e saber todos os seus direitos, o que pode fazer, né, com relação a esses direitos ou não, o que não deve fazer, é importantíssimo. Gente, é por isso que eu quis trazer aqui para o pessoal, né, essa live. Eu fiquei encantado com essa ideia de conteúdo que eu tenho aprendido, como que abriu, né, meu conhecimento, assim, está expandindo muito, eu estou gostando muito do curso de Direito e pensei comigo, poxa, se a gente realmente conseguisse tornar uma realidade, levar isso para as escolas, para a educação básica, seria incrível, seria perfeito. Certamente a gente teria jovens mais esclarecidos aí claro, uma sociedade saberia respeitar mais o próximo, uma sociedade que poderia viver mais em harmonia, com mais, enfim, conhecimento, mais esclarecida, tá certo? Então é isso, vocês gostariam de acrescentar algo mais? Não, é isso, já. Eu gostaria de poderia ficar aqui até meia-noite aqui falando, mas eu sei que tem um limite. A gente marca outra, né? Acho que é melhor, depois a gente bate mais um papo. Eu vou pegar, se você permitir também, colocar isso aqui nos nossos canais depois, né? Essa produção aqui, divulgar em outros lugares, para a gente aproveitar e a gente marca, mas se deixar, eu podia ficar aqui falando aqui. Mas eu acho que foi isso. Obrigado pelo convite, abraço para a turma aí de Cataguases e região toda. Valeu demais. Eu que agradeço demais. Amanda, Lucas. Amanda, agradecer também, Patrick, o convite. Falar que a gente está junto aí nessa empreitada de colocar o direito na escola em Cataguases. Agradecer todo mundo que assistiu. Quero até agradecer aqui, ó, que o Diogo me mandou. Antônio Carlos Faria está participando da nossa live, aí está assistindo nossa live. É um dos coordenadores do Sindicato de Escolas. E está aqui com a gente também. Agradecer também a presença dele. Colocar também o direito na escola à disposição do Sindicato das Escolas, né? A gente tem que unir forças, trabalhar juntos. É isso aí que é importante, a gente sempre pensar no coletivo, né? Então, agradecer mais uma vez e agradecer o Lucas também aqui por dividir esse bate-papo com vocês. Valeu. Você já se conhecia, Patrick e Amanda, ou vocês conheceram nessa trajetória aí também? Foi através do projeto, né? Através do projeto. Eu vi, né? Entrei em contato, falei assim, gente, seria perfeito se a gente conseguisse fazer essa live, né? Comecei a fazer o curso com vocês, né? São aproximações que o direito na escola traz aí, ó. A gente conhece gente de toda banda, para todo lado. Maravilha. Então, o próximo passo agora é a gente ir até aí a cidade. Quando voltar, lógico, né? Tiver seguro isso, a gente vai até aí. Vamos fazer um evento aí na cidade, dar uma rodada aí, umas escolas, ou um curso para advogados aí, fazer tudo junto. É o próximo passo. Vai ser um prazer. Eu estou vendo aqui o Antônio Carlos falando aqui, olha, Patrick, precisamos institucionalizar esse projeto, né? Seja na escola pública ou privada. Eu acho que todo mundo gostou muito, né, da participação aqui de vocês, da ideia de implementar esse projeto. Seria, com certeza, um ganho para a cidade, né, para a educação, para o direito, seria perfeito. Agradeço mais uma vez, tá? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Valeu, um abraço. Com Deus, gente. Valeu, Oswaldo aí também. O Oswaldo apertou a gente aqui hoje, né? Já mandou outra aí. Então, valeu, gente. Um abraço aí. Obrigada pela participação, pelas perguntas. Até mais. Um abração, até mais, gente.